cosas nuevas. Y mi deseo es que la palabra del Señor hable a tu corazón como está hablando conmigo y que seas fortalecido, edificado, renovado, que seas también restaurado y que puedas salir de aquí llenos de la presencia del Señor. El tema que quiero compartir hoy es sobre el camino a la casa del Padre. El camino a la casa del Padre. Estamos en la casa del Padre. Ese es un lugar especial. No es solamente una comunidad de fe. Es también la casa del Padre. Aquí el Señor nos habla, nos anima, nos alimenta, nos fortalece. ¿Verdad? No hay como salir de una reunión de la misma manera. Algo nos pasa cuando salimos. Es que entramos de una manera y salimos de otra, porque aquí hay alimento, fortaleza, alegría, comunión. Y me alegra ver gente nueva. Me alegra muito que estás aqui, Gabi. Me alegra muito ver que estamos aqui, que há um lugar que podemos livremente adorar. Quantas pessoas não podem adorar, verdade? Não podem. Quanto tempo podemos, estivemos em casa, como dizia Max, sem poder adorar juntos? Há que celebrar esse tempo. Queria orar uma vez mais. Graças, Senhor, porque habitas em nós outros. Graças porque has venido para morrer em uma cruz por nós outros. Senhor, graças porque podemos estar em tu casa, em tu mesa, Senhor. E graças porque um dia vas a volver e vamos a estar, Senhor, todos juntos contigo, Senhor, em tu glória. Senhor, essa tarde, esse tempo que vou a compartilhar de tu palavra, Senhor, rechazamos tudo que venga quitar, Senhor, tu palavra, pero pedimos que a semilla de tu palavra, Senhor, venha cair em cada coração, Senhor, e dá fruto, Senhor. Exorta, bendice, anima, fortalece cada uma de nossas vidas, Senhor, para tu glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Te animo a abrir a Bíblia em el Evangelho de Juan, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Evangelho de Juan, capítulo 14, versículos de 4 a 6. Eu vou ler em la nueva tradução vivente. Não sei como é tu versão, pero eu vou ler nessa versão. Assim que diz Juan 14. Não deixem que o coração se lhes llene de angústia. Confiem em Deus. E confiem também em mim. Em el hogar de mi Padre há muito lugar suficiente, mais que suficiente. Se não for assim, acaso lhe haveria dito que vou a preparar-lhes um lugar? Quando todo estiver listo, volverei para levá-los, para que sempre estén comigo, donde eu estou. E ustedes conhecem o caminho que leva a donde vou. Não, Senhor, não lo conhecemos, dijo Tomás. Não temos nem ideia de aonde vas. Como vamos a conhecer o caminho? Jesus lhe contestou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie pode ir ao Padre se não for por Jesus. Uau! Que versículo increíble, verdade? Que versículo fantástico, que texto fantástico da palavra do Senhor. Leni, podes vir aqui, por favor? Eu estava mirando a Leni e estava pensando que como podemos muitas vezes perder essa oportunidade de ir à casa do Padre. E eu estava recordando de um tempo que estivemos na casa de meus abuelos. E eu me acordo da alegria que era quando estávamos juntos aí. E eu estava me acordando também que hoje tu não tens tu padre, verdade, Leni? Eu tenho meu padre. Eu estava recordando que alegria poder pensar, posso ir à casa de meu padre, posso sentar com ele, comer com ele, desfrutar do tempo com ele. Quando tu pensas em tu padre, Leni, e que não podes hoje mais estar com ele, que passa em tua cabeça quando pensas em a casa de meu padre? Como era isso para ti? Quando pensas em a casa de meu padre, que passa para ti? Isso é duro, não? Isso não estava programado. Pero pensar em casa de
de meu padre, especialmente, era pensar em casa llena. Meu padre era um conselheiro nato e todos os domingos, não? Depois do culto por la manhã, a maioria dos jovens venia à nossa casa comer, em especial os que suas famílias não eram cristianas. E sábado também, por la tarde e noite, se não tinha reunião na igreja, nossa casa sempre estava llena de jovens. Pensar em casa de meu padre é pensar também em um homem muito generoso, não? Que se alguém ligara a pedir algo, ele sempre estava disponível a compartilhar o que tinha. Pensar em casa de meu padre é pensar em segurança, é pensar em refúgio, aprisco, um lugar seguro. Isso é o que meu padre representa para mim. Muchas gracias. Qué bonito, ¿no? Sim, gracias, Lenny. Quando penso na casa de meu padre, eu penso também nessas coisas, pero é distinto porque tenho meu padre comigo. Aunque não estou com ele aqui em Orense, pero sei que um dia posso ir a sua casa. É distinto de Lenny, que já tem seu padre com o Senhor. E eu pensava no contexto de los discípulos, que tinham Jesus com eles. Estavam juntos, estavam reunidos. Tinha o Padre com eles. E quando leio esses versículos, me llena o coração, porque essas palavras são parte do último mensagem de Jesus. Antes que fuera morto, antes que fuera entregue a los sacerdotes, antes que fuera juzgado, muerto, enterrado, antes que todo passara, ele teve um tempo com seus discípulos e preparou seus discípulos para o momento que vendria, um momento muito duro. Era sua última semana em Jerusalém, na cidade onde havia entrado montado em um potrilho de maneira triunfal, onde a multitud gritava Hosana, onde a multitud aclamava, saludava aquele que vendria a ser o libertador, aquele que vendria em nome do Senhor. E durante esse tempo, Jesus estuvo em Jerusalém. E Jesus era alguém importante ali, a gente tinha curiosidade. Mas Jesus sabia que sua hora estava chegando. Ele sabia que seu momento estava muito cerca. E Jesus aproveitou um momento muito especial, que era a festa de la Páscoa, para preparar sua gente, para preparar seus discípulos. E ele ensinava. Aunque muitos dos sacerdotes lhe perseguiam, aunque a gente muitas vezes não aceitava sua predicação, Jesus ensinava sobre o evangelho do reino. Juan capítulo 13, versículo 1, diz que antes da celebração da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado seu momento para deixar esse mundo e regressar a seu Padre, e havia amado a seus discípulos durante o ministério que realizou em terra, e los amou hasta el final. Jesus havia dedicado tempo a seus discípulos, não somente para ensinar a seus discípulos, pero para amar, para estar com eles, para dedicar tempo, para ensinar de maneira prática. Era um dos segredos do liderazgo de Jesus, as relações, a cercania. Ele tinha uma relação cercana com seu Padre e ele passava a seus discípulos essa cercania. Não era somente um tempo de ensinança, mas era um tempo de vivências, de estar junto, de relações. Isso é incrível. Em Juan capítulo 13, versículo 33, Jesus disse, me encanta a maneira como Juan descreve as palavras de Jesus, porque ele disse de maneira muito carinhosa, disse, mis queridos hijos, vou estar com vosotros só um pouco mais de tempo. E como lhes dije a los líderes judíos, ustedes me buscarão, pero não podem ir aonde vou. Quando dijo que ia a um lugar onde os discípulos não podiam encontrar a ele, é provável que essa notícia frustrado a muitos discípulos. E os discípulos pensavam, como? Como que tu eres nosso libertador, esperamos tanto que chegaras para salvar-nos, e agora vas a um lugar onde eu não posso estar? Como é isso?
Quizás muitos deles estavam esperando e pensando que a Páscoa era um momento perfeito para isso, não, para revelar-se como esse Salvador, esse Libertador, e Jesus fala isso. Además, em um determinado momento, Jesus habla para Pedro, disse a Pedro, um dos líderes mais respeitados de los discípulos, que esse homem, Pedro, lhe ia traicionar. Como pode ser? Al Pedro que lhe dijo, por ti darei minha vida. Como que tu podes pensar de alguém que dijo, por ti darei minha vida, que essa pessoa te vai traicionar? Como Jesus poderia dizer, vou a um lugar onde tu não podes ir quando tens toda essa situação? E nesse contexto, em Juan 14, Jesus faz 3 declarações importantes, que é onde vou a falar hoje com vosotros. 3 declarações importantes. E a primeira diz, não deixem que o coração se lhes llene de angústia. Isso é em capítulo 14, versículo 1. A segunda declaração importante, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em versículo 6. E a terceira declaração importante, todo, el que crea em mim, hará as mesmas obras que eu he hecho, e aún maiores. Quero começar por a primeira afirmação, não deixem que o coração se lhes llene de angústia, que está em Juan 14, primeiro. Pode poner os versículos, por favor? Ah, já está. Ok, graças. Não se turbe o vosso coração. Crees em Deus, crê também em mim. A versão que he leído diz, não deixem que o coração se lhe llene de angústia. Confie em Deus e confie também em mim. Era um momento muito importante, um momento de cambios. Um momento de cambios que todos nós outros hemos vivido de alguma maneira, provoca incertidumbre, ansiedade, inseguridade, inestabilidade. E os discípulos recuerda esse momento difícil. Jesus recuerda a esses discípulos o que tem que fazer, porque Jesus sabia dos seus corações. Ele sabe o que nos passa por dentro. Ele veía o medo que tinham os discípulos, a inseguridade, a angústia. Jesus recuerda que nesse momento difícil, os discípulos tinham o poder de decidir o que fazer. Por isso que é tão bonito quando diz, não deixem que o coração de vosotros se llene de angústia, confie em Deus. Não deixe que o coração se llene de angústia. E na tradução de linguagem atual diz, não te preocupes. Todos nós outros passamos por um momento de incertidumbre, de ansiedade, de cambios. De alguma maneira, todos nós outros passamos. Em verdade, nós outros muitas vezes não podemos cambiar as circunstâncias. As circunstâncias são as circunstâncias que são. Pero podemos trabalhar a atitude que vamos afrontar essas situações. Podemos afrontar com angústia, com desesperação, com temor, ou podemos decidir confiar em el Senhor, poner em Ele toda nossa ansiedade, poner nosso coração em Ele, cambiar a angústia por a segurança que nos dá o Senhor. E tudo vai ser distinto, tudo vai cambiar. Quem é a angústia? A angústia é uma emoção, é um sentimento, é um pensamento, é uma condição muito desagradável. É um estado afetivo que caracteriza por parecer uma reação de peligro. É uma atitude, é um sentimento que é difícil às vezes de aguentar. E Jesus apresenta aos discípulos 3 razões para não estar angustiado. Jesus não quer que tu esteja angustiado. Jesus quer que tu esteja em paz, porque Ele é o príncipe de paz. Não sei que situação estás vivendo, não sei quais são tuas circunstâncias, mas sei que Jesus sempre vai ter algo para ensinar-te, algo para fortalecer tu vida, sempre vai ter uma palavra de paz, porque Ele é o príncipe de paz. E Jesus apresenta a seus discípulos 3 razões para não estar angustiado. E a primeira é, em el hogar de mi Padre
há lugar mais que suficiente. Uau! Há lugar em la casa de mi Padre. É interessante que quando escuto esse versículo, me dá uma sensação que quando comento com algumas pessoas, há pessoas que pensam que quando habla o Senhor em esse lugar de la casa de seu Padre, me dá a sensação que muitos pensam nesse lugar como uma grande colmeia. Pensam nesse lugar como um espaço com muitas vivendas. Pensam nesse lugar como uma mansão com muitas habitações. É interessante que eu pergunto, que ideia vem em tua cabeça quando pensa em la casa de mi Padre há muitas moradas? Pensamos nessa mansão grande, não? Com muitas habitações, mas não é. Jesus está aqui, está falando de um lugar que na verdade é um lugar que é la casa del Padre, la casa de su Padre. Ele habla desse lugar, esse lugar onde está Deus, esse lugar preparado para cada um de nós outros. Por isso que ele disse, não estéis ansiosos, não estéis preocupados, porque tudo vai passar, há um lugar para vós outros. E a segunda razão, ele disse, vou preparar um lugar. É interessante que alguns estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente quando ele habla desse lugar, está fazendo um contraste com o templo de Jerusalém, onde os discípulos seriam expulsados, onde os discípulos no momento não seria esse lugar um lugar seguro, e ele habla que nesse lugar que o Padre estaria, esse lugar que era outra coisa, que era um lugar seguro, caberia a todos, daria para todos, e não deveriam estar preocupados, porque ele tinha um lugar para todos. Por isso que disse, vou preparar-lhes um lugar. E a preparação foi sua morte. Sua ressurreição abriria um caminho para levar-nos a esse lugar que já estava preparado desde a fundação do mundo. E ele disse, volverei para levar-los para sempre, para que estés comigo. Volverei, não somente eu vou, volverei para estar com vós outros. Volverei. Essa é nossa segurança. A segurança mais grande que temos não é a economia, não é o governo, não é a moneda que temos, não é se a pandemia vai passar e se o mundo vai ser distinto. Não. Essa não é nossa segurança. Nossa segurança que cada dia temos que recordar é que nós somos desse mundo, que somos de outro lugar, que somos do céu, que um dia não estaremos mais aqui, que um dia vamos estar eternamente com o Senhor. Aí está a segurança que temos. Essa é nossa segurança. Volverei. Quando eu escuto, quando eu leio volverei, não há como não associar a essa palavra o autor Arnold Schwarzenegger, não? E na película de ficção, essa de Terminator, volverei. Recordamos, não? Volverei. Eu estava lendo e pensava na película. E é interessante que nesse contexto não tem nada a ver. Não habla de um super-herói com poderes limitados, pero habla em um Jesus poderoso, ressurreto, lleno de graça, lleno de autoridade, que foi para o Padre e um dia volverá para que reinemos com Ele. E llena-nos de alegria, de segurança. Esse Jesus, ele deseja que onde seja Ele e seja nós outros, Ele deseja que onde esteja sua presença, Ele esteja com seus discípulos, que todos estejam juntos aí. Essa é a maneira como Deus nos consuela. Ele não nos deixa. Ele disse, eu estarei contigo. Passe o que passe, conta comigo. Tu não estarás solo. O que estás passando agora é só um momento de angústia, um momento de dificuldade, mas é só um momento, vai passar. Pero eu estarei contigo. Agora e no futuro, sempre estaremos juntos. O consuelo de Deus não é dar-nos coisas, é señalar a casa del Padre. As coisas têm seu valor. Venga lo que venga, não podemos nos enganar.
Los amigos, los buenos amigos, el buen trabajo, la carrera que tenemos, los hijos, la buena economía, todo eso puede ser muy interesante y muy bueno, pero va a pasar. No puede ser nuestra seguridad, porque lo más importante es lo que viene, es el futuro, es que el porvenir que nos viene. Y ahí debe estar nuestra esperanza cuando llega la enfermedad, cuando perdemos el empleo, cuando tenemos angustia. Não podemos poner nossa mirada nessas coisas, porque temos que levantar nossa mirada para Ele e pensar que a salvação, todo o que nos espera, é algo grande, é algo poderoso, que é a presença do Senhor, a morada, a casa do Padre. Ele volverá um dia para levar-nos, para estar eternamente com Ele. É interessante que Jesus, quando disse aos discípulos, não tenham angústia, não se desesperem. Cálmense. E ele empieza com outra afirmação muito poderosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que durante 3 anos do ministério de Jesus, do discipulado de Jesus, os discípulos ouviam o que ia passar. E no versículo 4, ele diz o seguinte: e ustedes conhecem o caminho que leva a donde voy. Pero la revelación de Tomás muestra un total desconocimiento de los discípulos de Jesús. El versículo 5 dice: no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre se não é por meio de mim. Se você realmente me conhecera, também saberia quem é o Padre. Uau! É interessante que esses discípulos estavam com Jesus, comiam com Jesus, viviam com Jesus. E depois de tantos anos de convivência, perguntam a Jesus: mostra-nos o Padre. Eles tinham uma ideia fija do libertador. Pero eles quizás não conheciam esse Padre real, verdadeiro, que era Jesus. E era interessante que quando Filipe disse, em el versículo 8, muéstranos el Padre. É como se Filipe dijera: quando eu ver a Deus, isso vai cambiar. Todos meus problemas, as respostas que eu necessito, eu vou ter porque vou ver ao Padre. Era como se ele pedira uma epifania. É como se ele dissesse: eu quero ver a Deus de uma maneira extraordinária, de uma maneira fantástica. Pero Deus estava com eles. E a figura de Jesus. Jesus era Deus. Pero pediam: mostra-nos el Padre. Esse pequeno favor que pede Filipe pode sonar extravagante, mas é interessante que tu e eu em algum momento já fizemos isso. Senhor, se apareces agora, se me das uma visão, se vem um anjo e habla comigo. Já disse isso alguma vez? Todos nós outros: Senhor, habla-me agora, eu quero ver algo, não sei, fantástico, espetacular, não? E a resposta de Jesus a Filipe foi um não. Porque estuvo com eles, comeu com eles, estuvo andando com eles, predicando com eles 3 anos, compartilharam momentos entranháveis, estavam juntos, momentos de amistade, de ensinança, de amor. Pero eles tinham uma ignorância sobre a presença do Padre que estava com eles. O que podemos aprender com os discípulos? O que podemos aprender com esses discípulos e nessa situação? Quizás podemos aprender que podemos estar muito dedicados à palavra do Senhor. Podemos conhecer muito, cantar canções, vir à igreja e não conhecer o Padre. Nós outros que estamos em liderazgo, podemos pensar: eu estou tão involucrado com as coisas do Senhor, hago isso, hago lo outro. Por quanto conhecemos do Padre? Quanto temos uma relação profunda com Ele? E Jesus dizia: já habéis visto al Padre, porque me habéis visto a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o suficiente, eu sou
todo lo que tú necesitas. Yo soy el camino que tú necesitas. Yo soy la verdad que tú necesitas. Yo soy la vida que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo que te va a llenar. Y estoy aquí contigo. Hoy a través de internet tenemos muchas voces, muchas prédicas, tenemos de todo ahí. Hay una opción, una variedad muy grande de enseñanzas. Buenas enseñanzas, buenas prédicas, entusiastas, maravillosas, fantásticas. Pero mi pregunta es, ¿realmente essas prédicas enseñan los principios del Señor? ¿Enseñan el camino para el Padre? ¿Será que realmente muitas dessas prédicas que estamos escuchando todos abram realmente lo que dice la palabra del Señor? ¿Y cómo saber disso? Tenemos que entender, conocer la palabra y entender que la palabra señala que Jesús es el camino, es el único camino, es la verdad y es la vida. Es exclusivo, el evangelio es exclusivo, no deja margen para nada más. Es único. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. E Jesus sigue hablando para todos nós outros. Esse Jesus quer ter exclusividade, quer ter esse lugar em tu coração, em meu coração. Solamente Ele é a verdade, solamente Ele é a vida. Muitas vezes estamos angustiados, estamos preocupados, estamos desesperados. Muitas vezes estamos com tantas dúvidas e perguntamos qual é o caminho, qual é a verdade. Como hago para ter uma vida plena, uma vida abundante? E a resposta é Jesus. Llénate de Jesus. Llénate de sua presença. E quando isso passar, a angústia seguramente vai passar, a ansiedade seguramente te vai passar. E tendrás a verdade que necessitas. E a vida vai fluir desde tu coração, desde tu interior. E queria terminar com a terceira verdade que diz: todo el que cree em mim hará as obras que eu he hecho e aún maiores. Ele não disse algumas pessoas, os melhores, os mais espirituales, os creyentes como Max, muito buenos creyentes, muito buenas pessoas. Não, Max, não. A de Romina é fantástica, é uma chica fantástica, e Rosa, e Leni, e Roberto. Não disse pessoas especiais. Disse: todo el que cree em mim hará as mesmas obras que eu he hecho, e aún maiores. Isso está em Juan, capítulo 14, versículo 12. É interessante que as palavras têm um poder muito grande no ministério de Jesus, as obras que ele hace. Em Juan capítulo 14, versículo de 10 a 12. Mira em tu Bíblia, se podemos ver aqui, Juan capítulo 14, versículo de 10 a 12 diz: ¿acaso não crees que eu estou em el Padre e el Padre está em mim? Las palavras que eu digo não são minhas, senão que mi Padre, quem vive em mim, hace su obra por meio de mim. Solo cream que eu estou em el Padre e el Padre está em mim. Ou al menos cream por las obras que me han visto hacer. Les digo a verdade, todo o que crê em mim hará as obras que eu he hecho e aún maiores, porque vou a estar com el Padre. É interessante quando ele habla de palavra e obras. Jesus era a palavra, o Logos de Deus, o Verbo de Deus encarnado. Pero não solamente era algo de palavra, era de obras. E as obras não tinham solamente que ver com os milagres que hacía. Não. Tinha que ver como amava as pessoas, como ensinava, como amava a Deus, como cuidava de los perdidos, o amor que tinha pelos pobres, pelos rechazados. Essas eram as obras e a palavra de Jesus hecha vida. A mim me gostaria terminar esse tempo fazendo uma reflexão e pensando que essa promessa de Jesus, que nós outros poderíamos fazer coisas maiores que isso Ele. Quando Ele falou essas palavras, e nesse momento tinha esses 11 homens débiles, angustiados, frágeis. Pero Ele não estava mirando solamente esse pequeno grupo de homens. Ele estava mirando o futuro.
Ele estava mirando nós outros, seus filhos, a igreja do Senhor. Ele sabia que ia morrer, pero ia ressuscitar com poder, com autoridade, e que ia dizer: todo o poder me foi dado, toda a autoridade, toda a potestade, e portanto tu, eu, não seremos mais débiles, nem podemos estar solamente mais angustiados, tristes, porque temos poder em nome de Jesus. Temos uma autoridade, temos uma capacidade de levantar-nos. É verdade que vamos passar dificuldades, sim. Situações difíceis, sim. A economia está como está, o mundo está como está, mas nós outros temos a Cristo. Nós outros temos o caminho. Nós outros temos a verdade. E nós outros temos a vida. E não está em nós outros, está em Ele. A alegria que necessitamos, a vida que necessitamos, o governo nunca vai poder nos suprir. A economia, a política, o dinheiro, tudo isso vai passar. Mas Ele sim, que é o caminho, a verdade e a vida. E as obras que hizo Jesus, que hizo também com esse pequeno grupo de homens tão débiles, tão frágeis. Ele estava mirando o futuro com uma igreja poderosa, llena de sua presença, como mulheres como tu, llenas de poder, de homens como tu, llenos de la autoridade do Senhor, que iba a levantar em seu poder para vencer as obras do diabo, para compartilhar de sua palavra, para compartilhar de seu amor, para dizer: aunque passe todo o que passe, todo posso em Ele que me fortalece. Esse era o desejo de Jesus, apontar a casa do Padre. Todo o que estamos vivendo vai passar, mas um dia vamos estar com Ele para celebrar a vitória do Senhor em nós outros. Queria perguntar, quero que penses, que declarações estás fazendo hoje, em meio a los cambios ou situações que estás enfrentando? Que estás declarando? Que estás declarando? Que eres débil? Que não tens poder? Que estás angustiado? Que estás fracassado? Ou estás declarando: tudo puedo em Ele que me fortalece? Tenho a Cristo, tenho o Senhor, tenho o caminho, tenho a verdade, tenho a vida. Como estás construindo tu caminho à casa do Padre? O Padre nos ama, está lleno de amor e nos espera com os braços abertos. Não sei como estás hoje, não sei como está tu coração, mas eu sei que Deus está feliz com seus filhos. E hoje sigue operando, sigue fortalecendo, sigue renovando e sigue esperando-nos em sua casa. Mas hoje é tempo de entender que estamos como peregrinos nesse mundo e há que viver de uma maneira que agrade a Ele. Quero invitar-te a poner-se de pé. E quero terminar esse tempo com uma oração e com uma canção. Max cantou uma canção sobre sacrifício. Essa canção... Ok. Max vai cantar uma canção e depois que ele cantar essa canção, vamos terminar com uma oração. Padre, em Ti estou em minha casa. É esse desejo que temos, é esse anhelo que temos, é o que queremos, é estar cada dia na casa de Deus, lleno de Sua presença, cerca de seu coração, para desfrutar com Ele uma vida em plenitude. Quizás tu me estás escutando aí em tu casa ou essa mesma hora mesmo aqui na congregação e te sentes tão lejos, te sentes em angústia, te sentes abandonado, confundido. Mas o Padre te ama e o Padre sigue falando: não esteja angustiado, confia em mim, confia em mim. Seja qual seja a circunstância que estamos enfrentando hoje, o Padre sigue falando: estou aqui, confia em mim. Assim que quero orar por ti, para que pongas delante do Senhor tu coração, toda a ansiedade, toda a circunstância que estés passando, para que o Senhor llene tu coração, pero recordando sempre que estamos como peregrinos desse mundo, pero nos espera outra realidade. Um dia Ele volverá, estará com nós e estaremos eternamente com Ele. Padre, graças por tu presença, graças por tu amor, graças porque estás com nós, porque não
nos dejas, não nos desamparas, sempre nos cuida. Graças por tu amor, por tu bondade, Senhor. Perdona-nos, Senhor. Renueva-nos. Senhor, essa semana eu pido uma bendição especial àqueles que não têm trabalho, àqueles que estão passando momentos de dificuldade. Llena seus corações com tu paz, com tu presença, Senhor. Graças por esse tempo, Senhor, para compartilhar tu palavra. Graças por esse momento tão especial. Graças, Senhor.